2.700 quilômetros. Essa é a extensão total da rede ferroviária, que agora corta a vastidão inóspita do deserto de Taklamakan. Por que os engenheiros decidiram enfrentar um território composto quase inteiramente por areia movediça e ventos extremos? À primeira vista, a construção parece um desafio intransponível para a infraestrutura moderna. No entanto, sem essa conexão vital, o isolamento das cidades-oásis permaneceria absoluto, impedindo o desenvolvimento de uma das regiões mais áridas do planeta. 3 bilhões e 500 milhões de dólares foram investidos para converter essa visão em uma realidade física palpável. O processo está apenas ganhando velocidade. 12 mil trabalhadores operaram de forma ininterrupta durante uma década inteira, enfrentando variações térmicas que testam a resistência de qualquer liga metálica. Pode-se notar como os trilhos de aço se estendem em linha reta, atravessando bilhões de toneladas de sedimentos que se movem constantemente sob a ação do clima. A câmera desliza ao longo da estrutura, revelando a complexidade de ancorar trilhos sobre um mar de areia em constante transformação. Parece simples fixar dormentes em solo firme, mas na prática, o deserto exige soluções técnicas sem precedentes para evitar que as dunas soterrem a via. Milhares de quilômetros de barreiras de proteção e grades de contenção foram instalados para estabilizar o terreno. Mas isso é apenas o começo. O equipamento gradualmente molda a paisagem, transformando o vazio do deserto em um corredor logístico de alta precisão técnica. A poeira assenta lentamente sobre as novas fundações, enquanto a rede ferroviária se consolida como um marco da superação dos limites geográficos. O projeto agora funciona como um sistema integrado, ligando pontos antes inacessíveis através de uma engenharia de precisão absoluta. O fluxo de transporte segue adiante pela cadeia logística de forma constante. 160 graus Fahrenheit. Essa é a temperatura extrema que o solo atinge durante o escaldante verão no noroeste da China, na região de Xinjiang. Por que uma área tão vasta e isolada permaneceu como um espaço em branco no mapa nacional por tantas décadas? Aparentemente, a geografia local impunha barreiras intransponíveis com suas duas cadeias de montanhas colossais e o deserto de Taklamakan. Mas o isolamento desta área de 127 mil milhas quadradas escondia um potencial econômico que superava os riscos climáticos de enfrentar invernos de 13 graus negativos. À primeira vista, a construção de infraestrutura em um deserto de areias movediças parece impossível, mas na prática, a necessidade de recursos estratégicos ditou uma nova realidade. Não existe água potável disponível, não há rede de energia elétrica estabelecida e o solo sob os pés dos trabalhadores consiste apenas em dunas que se deslocam constantemente. O processo está apenas ganhando velocidade. Pode-se notar como a ausência de solo firme impede qualquer fundação convencional, exigindo soluções de engenharia que desafiam a lógica da construção civil tradicional. Bilhões de toneladas de recursos minerais estão depositados sob este oceano de dunas hostis, aguardando extração. O subsolo abriga vastas reservas de petróleo, carvão e elementos de terras raras, fundamentais para a manutenção da dominância tecnológica na era moderna. E isso ainda não é o limite. O equipamento gradualmente avança sobre o terreno árido, onde a única alternativa para acessar tais reservas foi o planejamento de uma ferrovia que atravessasse o vazio absoluto do deserto. A ferrovia Hotan-Hukyong surgiu como a resposta técnica para este desafio geográfico, estendendo-se por 890 quilômetros de trilhos. Vê-se como a linha férrea corta a paisagem monótona, compondo um segmento vital do loop do deserto de Taklamakan. Este sistema circular completo percorre 2.685 quilômetros ao longo da borda sul da região desértica. Tudo só se complica com as tempestades de areia frequentes que ameaçam soterrar os trilhos recém-instalados. 890 quilômetros de extensão garantiram a esta obra o título de mais longa ferrovia já construída em ambiente desértico em todo o planeta. Finalizada em junho de 2022,
A estrutura estabiliza a rota de escoamento de minérios preciosos para o restante do país. A poeira assenta lentamente sobre os dormentes, enquanto o sistema entra em operação plena. O fluxo logístico segue adiante pela cadeia de transporte de forma contínua. Centenas de tratores de esteira foram mobilizados como a força inicial para nivelar a superfície arenosa em meio ao deserto. O equipamento gradualmente corta as cristas elevadas e redistribui a areia para as áreas mais baixas, visando a criação de uma base de construção equilibrada. Por que essa redistribuição é executada com tal rigor? Aparentemente não é complexo apenas mover o solo, mas na prática a superfície precisa ser forte o suficiente para suportar o peso de máquinas pesadas sem o risco de colapsos estruturais catastróficos. Cada seção é raspada e nivelada sob supervisão rigorosa, enquanto agrimensores verificam a elevação e a inclinação para garantir a uniformidade total por quilômetros de deserto aberto. Mas isso é apenas o começo. Sistemas de transporte mecanizados empurram o excesso de areia para fora da zona de trabalho, enquanto compactadores pressionam a camada superior para formar uma fundação firme. Depois que os tratores nivelam as dunas, a areia ainda precisa passar por um processo de estabilização química e física. Engenheiros injetam água na superfície solta para ajudar a ligar os grãos, criando uma camada mais densa e coesa. Vê-se como longos braços de aspersão e tubos subterrâneos pulverizam quantidades controladas de água subterrânea em todo o local. A umidade penetra por vários centímetros de profundidade, antes que rolos compressores pesados entrem em ação. O processo está apenas ganhando velocidade. O estrondo constante dos tambores de aço ecoa pelo deserto, enquanto cada passagem do rolo transforma a areia movediça em uma base uniforme. Pode-se notar como a superfície endurece sob o sol intenso, atingindo a resistência necessária para carregar guindastes, misturadores e caminhões de suprimentos. Uma fundação sólida surge utilizando apenas areia e água como matérias-primas básicas. Após a compactação da superfície, os trabalhadores iniciam o espalhamento de uma camada de base de solo sobre a areia estabilizada. Caminhões basculantes despejam cargas de terra avermelhada, que os tratores empurram e nivelam por toda a área. Esta camada adiciona peso à areia abaixo, fortalecendo a estrutura e impedindo que ela se desloque sob calor extremo ou vibrações mecânicas. Cada seção é espalhada e compactada uniformemente, formando uma base estável para suportar as primeiras etapas da construção. Depois que a base do solo está totalmente estabilizada, a montagem dos pilares da ponte é iniciada. Para construí-los, é necessário perfurar dezenas de metros de areia solta até atingir o cascalho sólido ou o solo compacto profundo. Bate-estacas de concreto armado operam dia e noite utilizando tubos de revestimento de aço e lama bentonítica para evitar o colapso dos furos. Tudo só se complica. O concreto é vertido de baixo para cima através de tubos tremi para evitar a formação de bolsas de ar internas. Gaiolas de aço são posicionadas com precisão milimétrica, pois qualquer desalinhamento mínimo pode causar a inclinação da estaca. Por que as equipes trabalham majoritariamente durante o período noturno? O ambiente parece calmo durante o dia, mas a temperatura varia em mais de 54 graus Celsius entre o dia e a noite. O trabalho noturno aproveita o vento calmo e a redução das tempestades de areia para garantir a integridade das fundações. Graças a essas estacas de aço e concreto, as fundações da ferrovia parecem criar raízes profundas no deserto. Sobre essas bases, 11.000 pilares de ponte começam a subir em fileiras sucessivas. O equipamento gradualmente molda uma floresta de concreto que se estende pelo horizonte árido. Cada pilar possui uma altura que varia entre 5 e 15 metros. Os eixos são fundidos utilizando moldes de formas deslizantes reforçados com aço galvanizado e aditivos resistentes ao sal. Isso é necessário para suportar o clima corrosivo do deserto. Transição para o próximo nível. Vê-se como os vãos curtos e uniformes entre os pilares são projetados para minimizar os efeitos do vento e as mudanças extremas de temperatura. Milhares de vigas caixão de concreto protendido
são elevadas para o topo dos capitéis dos pilares. Guindastes de esteira pesados ou treliças de lançamento autopropulsadas realizam o içamento de cada peça. Cada viga possui mais de 30 metros de comprimento e pesa várias centenas de toneladas. Elas são transportadas em vagões ferroviários de plataforma especializada e posicionadas uma a uma sobre os pilares. Engenheiros alinham as vigas com precisão de laser, mantendo as tolerâncias dentro de apenas alguns milímetros de desvio. Assim que os vãos são fixados, as equipes vertem as lajes do tabuleiro ou instalam painéis de concreto pré-moldado. Pode-se notar como a superfície se torna lisa para receber os trilhos posteriormente. Cada vão é espaçado para permitir que o vento flua livremente por baixo, carregando a areia flutuante para que ela nunca enterre a linha. Mais de 65% da ferrovia Hotan-Rojiang, cerca de 500 quilômetros, corre sobre esses viadutos elevados. A ferrovia se assemelha a uma fita prateada cortando um oceano de areia dourada. Na etapa seguinte, os blocos de concreto chamados dormentes são instalados ao longo do leito da via. Eles são colocados uniformemente para manter os trilhos de aço em posição e distribuir o peso dos trens. Trabalhadores alinham cada dormente com precisão e utilizam uma estrutura de içamento para descer os trilhos sobre eles. Depois de fixados e presos, eles mantêm a via reta e estável contra cargas pesadas. O metal se deita em camada uniforme sobre a base após o posicionamento inicial. Cada trilho, com extensão superior a 79 metros, é erguido por guindastes especializados ao longo da linha central. Os trabalhadores ajustam cada junta e folga para permitir a expansão térmica suave sob o calor intenso. Em seguida, prendem os clipes de fixação que travam os trilhos na base de concreto. Foram necessários 11 meses de trabalho contínuo para completar as centenas de quilômetros de trilhos. E isso ainda não é o limite. Quando o vão final da ponte foi concluído, toda a linha entrou em uma fase rigorosa de testes técnicos. Trens de engenharia percorreram a rota para medir o assentamento do solo, vibrações e a oscilação induzida pelo vento. As pontes foram testadas com carga máxima, utilizando trens que pesam milhares de toneladas. Os resultados indicaram desvios de elevação de apenas alguns milímetros após centenas de passagens. Graças ao design elevado e ao fluxo de ar natural sob os viadutos, nenhuma areia se acumulou sobre os trilhos durante os testes. Todos os dados operacionais são transmitidos ao centro de controle através de sensores inteligentes e câmeras alimentadas por energia solar. Após 6 meses de verificações profundas, a ferrovia Hotan-Rojiang foi inaugurada oficialmente em junho de 2022. Ela completa o circuito de 2.712 milhas que circunda o deserto de Taklamakan. O material segue adiante pela cadeia de operação comercial definitiva. 3.500 toneladas de pedra britada. Essa é a massa média necessária de lastro para sustentar apenas 1 milha de trilhos ferroviários nos Estados Unidos. Por que esse material, que à primeira vista parece apenas um amontoado de rochas soltas, é mantido como o padrão construtivo tradicional? Aparentemente, a simplicidade esconde uma função técnica vital, pois o lastro distribui o peso colossal das composições, garante a estabilidade estrutural e permite que a água das chuvas drene rapidamente, evitando o colapso do leito. Na prática, a China decidiu seguir uma direção tecnológica oposta para sua nova geração de ferrovias de alta velocidade. Pode-se notar como a camada de pedras foi substituída por uma base contínua de concreto denominada via em placa ou slab track. O equipamento gradualmente fixa os trilhos diretamente sobre a superfície de concreto, utilizando sistemas de laser para um alinhamento milimétrico realizado por maquinário totalmente automatizado. Mas isso é apenas o começo. Toda a estrutura chinesa se torna um corpo único, muito mais rígido, durável e preciso, permitindo que trens operem com suavidade em velocidades que ultrapassam os 350 km por hora. O processo está apenas ganhando velocidade.
O subleito é preparado através da nivelagem e compactação de múltiplas camadas de solo e brita até atingir uma fundação firme, com profundidade variando entre 2 e 4 pés, dependendo das características do terreno e das cargas projetadas. Uma vez que a base está estabilizada, inicia-se a distribuição do lastro. Ao contrário do concreto, essa camada de pedras não é colada ou unida, permanecendo solta para absorver vibrações mecânicas. 7 milhões de libras de pedra são liberadas de vagões funis especializados e, em seguida, niveladas uniformemente por um regulador de lastro equipado com lâminas de arado e escovas rotativas. Depois, fica mais complexo. Vê-se como versões modernas de fabricantes como Placer e Teurer operam com mínima intervenção humana, ajustando altura e inclinação em poucos minutos. Compactadores vibratórios potentes pressionam o material no lugar, criando uma fundação densa. Apenas 0,6 de milha de trilhos podem exigir de algumas horas a vários dias de trabalho, conforme as condições do solo. Transição para o próximo nível. Após a distribuição do lastro, as equipes posicionam os dormentes, que são as peças fundamentais para travar o alinhamento exato da via. Em projetos contemporâneos, uma máquina automatizada de assentamento executa essa tarefa. Com pinças hidráulicas potentes, o equipamento levanta cada dormente, que pesa entre 600 e 700 libras, posicionando-os com precisão sobre as marcas prévias. Tudo só se complica. Cada dormente é instalado com um espaçamento de aproximadamente 2 pés entre si, permitindo que a máquina instale mais de 2.000 componentes em um único turno de trabalho. Tradicionalmente, essas peças eram de madeira tratada com óleo de creosoto para evitar o apodrecimento, mas sua vida útil é limitada a 30 anos. Atualmente, o padrão industrial recai sobre os dormentes de concreto armado, que suportam cargas maiores e duram mais de 50 anos. E isso ainda não é o limite. Para projetos de manutenção rápida, utilizam-se sistemas de grade, que são seções pré-montadas de trilhos e dormentes vindas diretamente da fábrica. Quando os milhares de dormentes estão posicionados, começa a fase de assentamento dos trilhos de aço. Cada barra padrão possui entre 78 e 80 pés de comprimento, pesando cerca de 1.300 libras, transportadas por composições ferroviárias especiais. Mas a prática moderna exige trilhos soldados contínuos. Largas fitas de aço pré-soldadas na fábrica podem atingir 1/4 de milha de extensão. O trem de trilhos libera essas imensas fitas pela parte traseira, enquanto guinchos hidráulicos as puxam para o alinhamento correto sobre o leito. Os trabalhadores guiam o aço para que ele deslize suavemente sobre o lastro e se posicione perfeitamente no topo de cada dormente, sendo fixado temporariamente por grampos de aço. Nesta etapa, não termina. Por que é necessário realizar o tensionamento hidráulico dos trilhos logo após o alinhamento? O aço se expande e contrai de acordo com as variações térmicas do ambiente. Sem esse estiramento controlado, os trilhos poderiam sofrer empenamentos ou deformações fatais sob o calor extremo. Por isso, máquinas hidráulicas de tensão ancoram o metal na medida exata. O metal se deita em camada uniforme e estável. A instalação do sistema de fixação é o passo seguinte, composto por placas de base de aço, calços de borracha, grampos de mola e parafusos de ancoragem. A placa de base distribui a carga das rodas sobre o dormente, enquanto o calço de borracha amortece os impactos sonoros e as vibrações. Vê-se como os operários apertam os parafusos com chaves de torque para garantir uma pressão uniforme em todas as juntas. Os grampos bloqueiam o trilho contra a placa de base, mas mantêm uma flexibilidade mínima necessária para as mudanças térmicas. Concluída a fixação, inicia-se o nivelamento e o socamento do lastro. Uma máquina de socaria especializada percorre a via em uma velocidade média de 0,3 a 0,5 de milha por hora, utilizando dezenas de ferramentas hidráulicas vibratórias. O processo conclui esta fase com alta tecnologia. O equipamento levanta todo o conjunto de trilhos e dormentes em cerca de 2 polegadas, enquanto as ferramentas vibram a uma taxa de 35 a 40 ciclos por segundo. Esse movimento sincronizado
trava as pedras britadas umas nas outras, formando uma base densa e ao mesmo tempo flexível. Sensores a laser e giroscópios medem inclinação e elevação constantemente, detectando desvios tão pequenos quanto 1/10 de polegada. Com esse nível de automação, uma milha de via é alinhada em apenas 3 horas, sendo 10 vezes mais rápido que os métodos manuais antigos. A etapa final consiste na soldagem definitiva dos trilhos, utilizando técnicas como a soldagem por centelhamento ou a aluminotérmica. Na soldagem por centelhamento, uma corrente elétrica aquece as extremidades do aço a quase 2.700 graus Fahrenheit até que se fundam. A poeira assenta lentamente após os processos térmicos. Em locais remotos, utiliza-se a reação química entre pó de alumínio e óxido de ferro, gerando calor suficiente para liquefazer o aço e preencher a lacuna entre as barras. Após o resfriamento do metal fundido, o excesso é removido e a junta é polida com uma retificadora de trilhos. Isso elimina qualquer irregularidade na superfície, garantindo um caminho contínuo e sem emendas para os trens. O material segue adiante pela cadeia. Duas abordagens distintas. Esse é o contraste